Bom, boa tarde a todos, boa tarde Ricardo Paes. Nós aqui estamos para a nossa primeira conferência Vox. O tema de hoje e o título desta conferência, como já todos terão percebido, é as artes, a cultura e as pessoas. E de facto marca hoje o início deste nosso projeto a que chamamos Manifesto X. O Manifesto X, e se o Ricardo me permitir uma pequeníssima introdução, uma vez que é a nossa primeira conferência sobre este movimento, este projeto que estamos hoje a iniciar ou a lançar, eu diria que é um movimento cívico, essencialmente, em primeiro lugar, composto por pessoas independentes de espírito, independentes no pensamento, independentes na ação, e cujo único compromisso de todos nós é, de facto, um compromisso com as nossas ideias e com as ideias que temos para o futuro do nosso país. Nós, de facto, todos sabemos que vivemos tempos desafiantes em Portugal, aliás, no mundo em geral, mas neste caso em Portugal, e sentimos que há muita gente que quer participar, quer ter uma voz ativa, quer dar o seu contributo para encontrar novas soluções, mas que não se revê, talvez não se revejam nas formas mais tradicionais de exercício de atividade política e de participação cívica. E, no fundo, este manifesto também quer dar resposta a isso e quer, de facto, abrir um espaço novo de discussão, de debate, de reflexão e depois de busca de soluções para as questões mais importantes na nossa vida social e comunitária, digamos assim, não é? Esta é uma plataforma, de facto, muito colaborativa. A ideia é essa, ser muito aberta à participação de todos aqueles que queiram vir, eu diria, vir por bem, e, portanto, com gente, desde que seja gente séria, gente decente, gente que sejam livres de espírito, como há pouco dizia, e gente que tenha uma atitude positiva e construtiva para encontrar as melhores soluções para Portugal. Portanto, não é contra ninguém, não é para criticar ninguém, é de facto com uma atitude muito positiva e construtiva na busca das melhores soluções. Quanto à operacionalização propriamente dita do manifesto, nós vamos dar notícias nas próximas semanas sobre a forma de o fazer, mas posso já dizer que o objetivo final é de facto conseguirmos ter um documento, o tal Manifesto X, que representa de facto uma ideia de futuro para Portugal. E para isso há um processo que passa muito por discutirmos ideias, por provocarmos as nossas mentes, eu diria, de todos nós, para encontrarmos soluções disruptivas. Temos esse objetivo e temos, se calhar, um mote, eu quase me arrisco a dizer um sonho, não é? Que é, no fundo, todos tentarmos responder a uma questão que muitos consideram, se calhar, um bocadinho ambiciosa, mas também é isso que nos faz ser diferentes, que é de respondermos o que é que todos nós temos de fazer para que daqui a 10 anos Portugal seja o melhor país do mundo para se viver. Isto, de facto, se calhar pode parecer ambicioso, mas acho que tem que ser este o nosso objetivo. Nós temos características fabulosas enquanto povo e, de facto, se encontrarmos algumas soluções de organização entre todos nós, talvez consigamos lá chegar. Bom, o modelo, de facto, vai ser de debate e de reflexão, nomeadamente através destas conferências Vox, que é um dos caminhos que nós queremos que sejam um espaço, de facto, de participação. E escolhemos simbolicamente hoje, porque é o dia 5 de outubro, é o dia da República, é um dia também historicamente muito importante para o nosso país, e principalmente, simbolicamente, escolhemos um tema que eu acho que pode ser muito interessante e marcante para todo este manifesto, que é de facto o tema da cultura e das artes. E que há pouco não, mas em conversa anterior a esta nossa conferência com o Ricardo Paes, o próprio Ricardo utilizava esta expressão que muitas vezes a cultura é utilizado como uma espécie de flor na lapela que, do ponto de vista político, se tenta apresentar. É de facto um adorno, infelizmente. Ora, aqui também queremos marcar a diferença. É dizer que damos à cultura a primazia e a prioridade, desde logo simbolicamente nestas conferências, mas a ideia é ser muito mais do que isso. É a cultura, de facto, ser o espaço, o primeiro espaço de prioridade naquilo que é a construção de todo um projeto para o país. É o pilar fundamental onde tem de assentar, de facto, todas as outras políticas públicas. E para isso nós temos a felicidade de ter como primeiro convidado uma personalidade como o Ricardo Paes. O Ricardo, julgo que dispensa grandes apresentações em detalhe, porque tem um currículo que acompanha a nossa vida cultural das últimas décadas, eu diria, no país, conhecerá bem. É, de facto, uma das grandes figuras das artes e da cultura no nosso país, já desde há vários anos, e eu diria décadas mesmo. Tem, de facto, uma enorme experiência, mas tem principalmente um fantástico trabalho que de facto, o marca e nos marca a todos enquanto cidadãos portugueses. Uma carreira ainda por cima muito diversificada, como ator, como encenador de grandes obras que de facto marcaram o panorama e marcam o panorama cultural nacional,
mas que ainda por cima associa o facto de ser um gestor cultural com obra feita e provas dadas, eu diria, dirigindo teatros nacionais como de São João, como Dona Maria II em Lisboa, mas também outro tipo de teatros de natureza mais, com outro tipo eu diria, de impacto local e regional um pouco por todo o país. E, portanto, é alguém que tem, como dizia, provas dadas no mundo cultural, em diferentes vertentes e em diferentes frentes, mas que eu diria que mais do que isso, aquilo que mais me honra por ter aqui o Ricardo é que de facto é um cidadão que tem uma liberdade de pensamento que de facto nos inspira, pelo menos a mim me inspira muito. É um homem que de facto sente a cultura como uma paixão e uma emoção muito especial, acho que eu diria vive a cultura com uma enorme intensidade e que consegue ter uma liberdade de espírito enorme, e nomeadamente quando falamos de políticas culturais, acho que o trajeto do Ricardo prova, já conseguiu elogiar protagonistas de todos os quadrantes políticos e que já conseguiu, com a tal liberdade de espírito que eu há pouco dizia, também criticar, julgo que todo tipo de cenário ou espectro político ou partidário no nosso país. E portanto acho que é esta grande referência que aqui temos hoje, e portanto eu agradeço muito ao Ricardo Paes ter disponibilizado para perder aqui alguns minutos connosco, para de facto podermos discutir um bocadinho este tema. Bom, eu já fiz uma introdução maior do que era suposto, porque hoje é de facto a primeira conferência e portanto acho que era importante fazê-lo, mas evidentemente que estamos aqui para ouvir essencialmente o Ricardo e portanto eu deixando mais uma vez este fortíssimo agradecimento, arriscavam a passar de imediato e dar a palavra imediatamente ao Ricardo Paes para poder no fundo fazer uma introdução, sendo que depois teremos espaço para quem quiser fazer comentários, colocar questões, poderá fazê-lo através da coluna de comentários no nosso Facebook. Eu terei acesso às mesmas e portanto vou tentando aqui depois moderar e também colocar as questões aqui a debate para podermos também ter uma conversa numa fase subsequente. Portanto, Ricardo, obrigado mais uma vez e a palavra. Eu agradeço e não agradeço apenas pessoalmente, aliás, pessoalmente não teria nada que agradecer. Agradeço porque, de facto, desde que me lembro, desde os Estados Gerais para uma nova maioria que promoveu o António Guterres do PS, que não se abra um espaço de reflexão tão esclarecido ou esclarecedor como que o Pedro pretende. E nós temos cada vez menos espaços para pensar e para falar, porque a vida assim o faz e porque a forma como hoje em dia lidamos com as teorias e as práticas e a crítica e etc. é de tal maneira fugaz que raramente a gente tem tempo para pensar nas coisas, mas enfim, eu não tenho mérito nenhum especial neste momento, eu sou praticamente já um excessivo veterano, se assim se pode dizer, mas desde logo, quando me falar de cultura, eu não tenho muito hábito de falar de cultura, eu tenho hábito de falar das artes porque é aquilo que me interessa mais particularmente, isto é onde eu trabalho. Agora, na verdade, também, o passado de gestor cultural trouxe-me uma experiência muito particular e uma necessidade praticamente inamovível de pensar e criticar o sistema ou os sistemas. Estamos num momento muito particular da nossa vida em Portugal, porque nós estamos praticamente no buraco negro da cultura no que diz respeito a políticas e a políticas, basicamente. E, por outro lado, conviria a calcular que a excessiva abrangência do termo cultura, que desde os anos 80 mais ou menos se começou a considerar tudo cultural, porque talvez por uma necessidade de qualificação geral, mas a excessiva abrangência desse termo acaba por nos tornar o falar de cultura às vezes um bocadinho enfadonho. No fundo, as pessoas falam pouco ou falam sobretudo quando há escândalos ou contestações às políticas culturais, porque ninguém realmente reflete sobre o que é ou pode ser a cultura e de qual a responsabilidade que cada um de nós tem, e nomeadamente a que o Estado tem. E isso, sim, é digamos, um ponto de referência para mim muito, muito importante. Eu, de qualquer forma, diria que o falar pouco de cultura ou dar uma excessiva abrangência ao termo, a cultura é tudo, são os chefes de cozinha, que hoje em dia, aliás, são as estrelas, são os chefes de cozinha, são os desenhadores de moda, alguns dos quais são artistas de pleníssimo direito, muito melhores que alguns artistas plásticos, porventura, mas muito mais do que isso, o importante é que o que faz, o que dá
espaço à cultura enquanto tal é o exercício das artes. É, por um lado, a noção da conservação de património, que é absolutamente determinante, conservação em todos os aspectos, funcionamento das grandes equipamentos, nomeadamente equipamentos de Estado, museus, teatros nacionais, etc., arquivos do tombo, tudo isso, que deveriam ser já uma coisa assegurada à partida por qualquer orçamento, e depois o apoio efetivo à criação artística, porque essa também é a criação de património. Nem que seja património imaterial, como de alguma forma acaba por ser, apesar de toda a capacidade de registro que hoje temos, por exemplo, o caso das artes cênicas, não é? Nesta orgia de comunicação em que vivemos hoje em dia, em que em cada café um televisor, um ecrã, como nos tempos de Salazar, quando as pessoas não tinham dinheiro para ter um televisor em casa, iam ver a RTP ao café, exatamente. E em cada esquina um rapaz com como é que se chama, um smartphone na mão. Nestes tempos de excesso de comunicação, de orgia de comunicação, vivem-se perigos muitíssimo graves, ao mesmo tempo que se vive também uma euforia bastante aceitável. Por um lado, nós temos acesso a qualquer coisa, à história de Rubens ou a parte das suas pinturas em qualquer momento no nosso telemóvel, é verdade. Por outro lado, sabemos que porque não há relação de todo entre a cultura e a escola, ou há uma relação muito precária entre a cultura e a escola, seja pelo ensino das artes, seja pela educação pela arte, de facto, o que nos sobra, na maior parte dos casos, é uma aparente atividade intelectual de cada um, uma aparente liberdade de dizer o que quer, um regresso à escrita de alguma maneira, mas sem olhar aos paradigmas que fizeram a história de cada uma destas coisas, da escrita, dos livros, do cinema, eventualmente das artes cênicas, etc. E isso é que me preocupa fundamentalmente. Mas preocupa-me num quadro em que realmente o investimento do Estado é praticamente nulo. Quer dizer, a cultura está completamente esquecida. E não é porque se está a pedir sistematicamente este mítico 1% do orçamento que essas coisas vão mudar. Não é por isso. Na realidade, o próprio argumento do Primeiro-Ministro de que iria aumentar em X%, 12%, ou qualquer coisa, ou 17%, já não sei bem, o orçamento para a cultura no próximo ano é de alguma forma falacioso, porque estamos a falar em aumentar o 0,1%, que é o que o Estado neste momento investe. Depois, por outro lado, já não é só isso, porque nunca é uma questão de dinheiro apenas. Tudo o que a gente quiser e puder fazer, pode fazê-lo enquanto há dinheiro para o fazer. A questão é que, na realidade, não existe qualquer sinal visível de uma estratégia cultural para o país. E é isso que eu espero, sinceramente, que estas conferências, neste setor como em outros, venham e o manifesto, no fundo, venham a poder suscitar. Não há sinal nenhum de estratégia, nós sabemos que o Ministério da Cultura não tem peso nenhum no Conselho de Ministros. Também se terá que ver, eventualmente, com as personalidades que são convidadas para esses cargos. Discurso atrás de discurso político, não há uma menção da cultura. O que me atraiu imenso, aliás, no seu manifesto foi precisamente, ou no início do seu anúncio, foi precisamente o facto da cultura aparecer imediatamente como um ponto de referência, porque é exatamente o contrário do que está a acontecer com o discurso político nacional. E pronto, e por aqui poderíamos ir agora por aí afora. No entanto, uma coisinha só eu tenho que salvaguardar. Quando não se respeitam as artes, não se respeita a cultura. E na realidade o ensino artístico é mau. As artes estão normalmente ocupadas na sua própria sobrevivência e, ainda por cima, a maior parte da polémica que geram é a polémica em torno dos chamados subsídios, essa coisa repelente que se chama subsídios, que são, no fundo, deveriam ser chamados investimentos, porque não se compreende que o Estado ponha dinheiro à disposição de organismos, ou de pessoas, ou de criadores, etc., se isso não for um investimento no desenvolvimento cultural. E o desenvolvimento cultural depois também não pode ser confundido com o desenvolvimento económico, porque se por um lado a cultura pode ser determinante no desenvolvimento da economia, por outro lado não há que pensar a cultura nos termos em que se pensa
em economias. Portanto, nos termos em que se pensa a finança ou a economia política. Pronto, podemos continuar a conversa para onde o Pedro quiser agora. Obrigado, Ricardo. Acho que já há aqui muitos temas ou subtemas, se quisermos, associados a isto que são interessantes. Acho que para início de conversa isto foi muito estimulante. Nós, de facto, já temos aqui no Facebook vários comentários com questões que são colocadas. E eu, talvez pelo número, confesso que me parece que talvez seja mais razoável não estar a ler um a um, porque senão não teremos de facto tempo eventualmente, mas eu vou tentar agrupar. E há de facto aqui algumas questões que são levantadas em torno da matéria da ligação com a escola, e portanto não necessariamente só da questão do ensino artístico, mas aquilo que é a relação entre o papel que a escola pode desempenhar, sim, quer na formação de novos públicos, quer dizer, de facto no incremento do ensino artístico propriamente dito em cursos de natureza mais geral. Nomeadamente, eu estou a ver aqui, por exemplo, o Diogo Lima, que diz: Pedro e Ricardo, pela minha experiência das atividades culturais como a música ou o teatro, são escolas de formação que poderiam ser mais aproveitadas para os jovens. Ele diz: acho que o próprio Estado podia ter um papel, dando oportunidade aos jovens em idade escolar para fazerem crescer essas competências no seu percurso. E, portanto, ele dá o exemplo da música e do teatro, mas entre outros, e pergunta qual é a opinião. Quer desenvolver um bocadinho como é que isto poderia ser feito, de facto, da escola ter um papel mais efetivo e qual os benefícios que poderiam surgir? A maior parte dos organismos produtores de Estado, por exemplo, na área do teatro, das artes cênicas, do teatro, ópera, dança, etc., a maior parte tem leis orgânicas que obrigam à criação de um serviço educativo. Que é preciso muito cuidado, porque muitas vezes põem-se estas coisas nas leis orgânicas, os diretores ou os presidentes destes institutos nem sequer leram a lei orgânica suficientemente bem e muito menos perceberam o quanto há de orientador e doutrinário em cada uma delas, nomeadamente as mais... Pronto, em cada uma delas, ficamos por aqui, acho que é melhor. De facto, as escolas são determinantes na própria estatística de públicos no teatro e os serviços, por exemplo, e o teatro é um caso, e na música com certeza também, nos museus também. Serralves tem um serviço, por exemplo, fantástico nesse aspecto, não é? Há muito público, que é o público juvenil, que vai aprender efetivamente de que é que se trata quando estamos a falar de pintura, de escultura, de dança, de teatro e da história dessas artes, e que o faz essencialmente pela experiência que tem em visitar essas coisas e frequentá-las. Porque não nos podemos esquecer que somos um país em estado de subdesenvolvimento cultural, do meu ponto de vista, ao contrário daquilo que parece. É preciso muito cuidado, porque... Desculpa. Nada. E na realidade nós temos uma burguesia com hábitos culturais muito pouco saudáveis. Nós somos provavelmente um dos países que lê menos, um dos países que vai menos ao teatro, apesar de ter aumentado, incrementado o respeito pelo teatro e a presença das pessoas nas salas, pelo teatro e pelas artes cênicas em geral. E isso é determinante que aquilo que se ensina nas escolas, levando as pessoas aos sítios, aos lugares, e portanto fazendo o tal trabalho de serviço educativo, tenha futuro. E para que esse futuro exista, é preciso pensar na profissionalização das artes. Isto é, se torna uma prioridade para o Estado que as artes sejam de facto respeitadas enquanto profissão. E isso significa serem bem formadas, haver hipóteses para toda a gente, e também haver exigências muito claras quanto à qualidade artística e haver uma opinião, inclusive da parte dos políticos, quanto a essa qualidade. Quando nós vemos que a Comissão de Política, de Cultura e Educação vai a Serralves ver a exposição do Robert Mapplethorpe, eu só penso que nenhum deles tinha provavelmente ouvido falar sequer do senhor, o que já de si é inquietante, e que depois precisa de lá ir para saber o que é que se passa. E isto é o retrato que temos do nosso próprio país. Eu acho que a educação e a formação de base são determinantes. São um belíssimo asset, uma belíssima conquista também para a frequência que depois se publica dos lugares, não é? Dos lugares da cultura. Mas, por outro lado, não posso deixar de me preocupar com chamamos a média burguesia portuguesa ou o povo em geral no seu acesso a esses lugares.
E isso ganha-se por estratégias vencedoras, não só por dentro dos teatros mais experimentais que sejam, por parte dos grandes organismos de Estado, que devem ser paradigmas, criar paradigmas eles próprios e referências eles próprios da qualidade artística e de produção técnica das suas próprias coisas. Obrigado, Ricardo. Eu estou a tentar agrupar, de facto, felizmente temos aqui várias perguntas e está a suscitar alguma curiosidade, não é? Felizmente, e há várias sobre a questão do financiamento. O Ricardo já abordou, mas acho que era expectável. Nomeadamente, o Frederico coloca aqui uma questão de se de facto toda esta criação, nomeadamente mais imaterial, se não deveria ser autossustentável. E depois há várias, o Eduardo Martins, o Tiago Laranjeiro, entre outros, peço desculpa não estar a dizer todos, mas há aqui várias perguntas que basicamente têm associado. O João Rocha, por exemplo, corrobora a sua opinião que a Casa da Música tem um serviço educativo, de facto, Era Serralves de que eu estava a falar, penso eu, mas... de Serralves, pronto, exatamente, e agora peço desculpa, mas ele acrescenta... O do Casa da Música é provavelmente tão bom, eu não conheço tão bem. Pronto, mas acrescenta a isso e, portanto, no fundo é isto, é possível a cultura sem subsídios, se de facto é subsídios, vamos chamar-lhe subsídios porque é o habitual, mas eu também acho que é um termo que infelizmente já tem uma conotação hoje em dia de quase contamina qualquer discussão sobre o assunto, mas no fundo se o financiamento público é fundamental ou não. Quer dizer, é evidente que há artes que nem sequer têm possibilidade de sobrevivência no mercado. Há formas de arte que não têm, portanto, e o papel do Estado nunca pode ser esquecido, de qualquer forma. Mas há segmentos, por exemplo, a qualidade reconhecida internacionalmente e muito boa parte da imagem cultural do país no estrangeiro vem daí, do cinema português, é impensável numa lógica de mercado. A especificidade, embora eu não tenha nada contra o mercado, bem pelo contrário. Eu acho que a sustentabilidade destas coisas passa fundamentalmente pelo investimento que o Estado queira fazer. E, de facto, quando a gente pensa que no tempo de António Guterres tínhamos um investimento da ordem dos 250 milhões de euros de hoje, um investimento, um orçamento para o Ministério da Cultura, e que estamos hoje onde estamos, não é? E que estamos a 0,1% do orçamento agora, quando se chegou quase aos 2%, quando a cultura tinha um plano operacional de cultura com a Europa, se conseguiu da Philip Morris, já não me lembro quanto é que foi, mas uma coisa qualquer astronómica de 7 milhões e 500 mil euros, para a construção dos 20 teatros que, entretanto, criaram redes, que, entretanto, não têm neste momento sustentabilidade, precisamente também não estão financiadas para receber ou produzir aquilo que seria desejável. Tudo isso foi sendo reduzido drasticamente, sem qualquer, na maior das passividades, por parte de toda a gente, a começar pelos responsáveis pela cultura, os responsáveis governamentais, digamos. Isso, a questão que algumas pessoas estão a reforçar, e eu julgo que faz algum sentido, é de facto como é que se encontra um ponto de equilíbrio também quanto a isto, nomeadamente se em alguns casos é um debate interessante, não é, para todos nós, se nos casos em que até pode haver mercado, digamos assim, se o Estado deve, desse ponto de vista, ser concorrencial e, portanto, também a entrar nessas áreas, ou se deve, de facto, ser mais seletivo e apenas em algumas áreas que, do ponto de vista comercial, não tenham que o mercado, vamos chamar-lhe assim, não permite a grande viabilidade. Em simultâneo, como o facto de, por vezes, a questão não ser... isto é, faz sentido, eu estou a simplificar um bocadinho porque, para não estar a ler as questões todas, e peço desculpa por isso a quem nos está a assistir, mas acho que não, as pessoas que estão no Facebook podem ir lendo os comentários diretamente, e portanto eu não preciso estar a repetir oralmente, mas vou tentar sintetizar para o Ricardo, no sentido de dizer que nós temos circunstâncias que por vezes chocam as pessoas, embora talvez não deva chocar, mas em alguns casos isso acontece, em que vemos apoios consecutivos a algum tipo de criação cultural que manifestamente não tem público objetivamente. Alguns não chegam sequer a uma solução final. Há aqui dado um exemplo, por exemplo, no cinema, em que durante 8 anos, por parte do Rui Pedro Oliveira, coloca essa questão, são apoiados produtores durante 8 anos consecutivos sem terem nenhum produto, digamos assim, resultante disso, e portanto não haver provavelmente uma fruição cultural por parte de qualquer público, mas que apesar de tudo o IPCA continua a apoiar. Não é? E há aquela velha história, que por vezes é utilizada para quem não gosta
deste financiamento público à cultura, que se diz que por vezes as salas estão vazias e está-se a financiar atividades, seja a dança, o balé, o teatro... As salas sejam vazias porque, quer dizer, a maior parte dos responsáveis camarários estão abertos a apoiar, a ceder os melhores pedaços das suas cidades para concertos rock onde as pessoas pagam 70, 80 euros por um bilhete com maior das facilidades e consideram depois caro pagar 5 ou 6 ou 7 ou 10 ou 15 para verem um espetáculo qualquer. Isso dos públicos, das salas vazias, é um argumento muito recorrente. Eu só me pergunto uma coisa: as pessoas alguma vez pensaram ou estudaram, quem faz essas perguntas já se debruçou sobre o que são os chamados subsídios, neste caso investimentos, por exemplo na agricultura? Porque se o fizer, vai concluir rapidamente que uma vaca provavelmente custa tanto como um teatro, como manter um teatro. Ninguém fala disso, só se fala disto a propósito das artes. Porquê? Porque uma vez mais as pessoas estão, e muitas vezes, e não estou a acusar ninguém, e agradeço imenso, obviamente, as intervenções das pessoas através do Facebook e das perguntas que fazem, as pessoas estão a encontrar desculpas para si próprias para não irem ver nada. Basicamente é isto. As pessoas não querem muito ir ao teatro, não querem muito ir ao cinema, até estão no seu direito de não querer. Pode ser que também haja responsabilidade da parte de quem o faz. E eu teria muito para dizer, com certeza. E muitos números para dar. Se lhe disser que um dos meus espetáculos, por exemplo, um dos que eu dirigi no Teatro Nacional de São João, em poucos anos fez quase 18 mil espectadores no estrangeiro, para não falar nos que fez cá, as pessoas provavelmente ficam muito admiradas com isto, porque eu não sei se as pessoas sabem os números todos. Há salas que podem estar salas vazias para espetáculos absolutamente inesquecíveis. E às vezes 15 pessoas que nunca mais esqueceram daquele espetáculo são tão importantes como 1500 que estão a ver aquilo que já sabem que as mesmiza, que se nivela por elas, por métodos por vezes muito pouco artísticos, para não dizer muitas vezes muito pouco honestos. Portanto, isto tudo é um processo, isto não se discute em pergunta-resposta. Isto discute-se na base de uma teorização que eu espero, sinceramente, que este Manifesto X possa vir a fazer de forma mais substancial. O estudo do Augusto Mateus é uma das coisas mais, do Dr. Augusto Mateus é uma das coisas mais interessantes sobre isso, sobre a economia da cultura, e há muitas outras coisas que as pessoas não leram com certeza absoluta, e outras coisas que as pessoas não querem saber. Aliás, o próprio Estado tem a obrigação de defender, de considerar património seu joias da coroa sua, sejam os espetáculos ou as exposições ou as artes que vão florescendo, quer elas estejam no mercado, quer não, desde que sejam realmente coisas feitas na intenção de elevar claramente o nível de exigência do próprio público. É disto que se trata, é de educação básica. Ou então é de fruição básica, é do prazer, é de pensar urgentemente em mudar tudo para o bem de todos. Quanto a mim, é aquilo que é mais evidente que falta na cultura neste momento. Não se considera um produtor de bem geral, de bem-estar geral, sequer, quanto mais uma coisa que deveria estar na origem da transformação de cada um de nós. Certo. Não, isso eu acho que faz sentido esta reflexão, e acho que é bom que as questões sejam colocadas também nesse sentido de provocar um bocadinho e acabarmos às vezes com algumas ideias feitas que são prejudiciais claramente para todos nós, não é? Ainda a última questão sobre este tema de financiamento, senão acabamos por afunilar nisto e é demasiado, mas há aqui uma questão que me parece importante do Jorge Meireles, em que ele pergunta basicamente: será que os mecenas culturais são bem tratados pelo Estado? Que de facto também poderia ser uma forma, do ponto de vista público, o Estado ter um papel se calhar mais interveniente, não tanto na lógica do apoio direto às vezes, mas criando condições para que a sociedade, empresas privadas, outras pessoas que colocam esta pergunta também, sobre o papel que empresas e que outro tipo de entidades privadas deveriam ter também este esforço de promoção cultural, que de facto deveria ser um esforço coletivo, digamos assim. Não é? Sim. Eu acho que sim, acho que a pergunta é perfeitamente pertinente, e é muito pertinente claramente do lado da cultura. Uma boa parte dos fundos comunitários nem sequer são investidos na cultura. Nós recebemos cerca de 10 milhões por dia de fundos comunitários em geral, e há muito poucos projetos apoiados pelos fundos comunitários, nomeadamente se forem de iniciativa pessoal ou individual, ou de um grupo ou de uma coisa. É o Estado é que devia criar as condições para que os projetos fossem apoiados, não só pela Europa, como também pela sedução aos mecenas. Isso fez-se em determinada altura. As pessoas
a memória é curta e o tempo também já vai longo demais, quer dizer, deixámos passar tempo demais a escurecer aquilo que foi uma luz muito forte a determinada altura na vida cultural portuguesa, nos anos 90. E nessa altura, eu mencionei, não foi por acaso, a história da Philip Morris pagar praticamente uma parte substancial da recuperação de 20 ou 30 teatros, já não me lembro quantos eram, em Portugal. É evidente que sim, mas isso fez por intervenção dos governantes. Foi negociado pelos governantes. Portanto, é aos governantes que têm que ter responsabilidades. Acho muito bem, a pergunta é muito pertinente. Sim, porque há o papel que o Estado pode, e os governantes e os líderes, digamos assim, podem desempenhar, e às vezes não é só passar o cheque, não é? Há muitas outras formas de criar este ambiente mais propício à promoção cultural no nosso país, isso claramente, não é? Um tema está relacionado, e o Ricardo aqui tem alguma experiência desse ponto de vista, mas há aqui, pelo menos, o Ângelo Oliveira e o Hélder Santos, pelo menos eu consegui aqui captar nas questões e nos comentários que estou a conseguir ler, porque há vários comentários que podem ser pertinentes para depois avaliarmos, e muitos a concordar com o que está a dizer, e eu estou a colocar as questões um bocadinho mais provocatórias para o debate ser interessante. Sim, claro. Mas daquilo que estou a conseguir, há pelo menos estas duas questões que foram colocadas, a propósito também do papel dos municípios e do papel que a cultura pode ter na coesão territorial, e portanto criarmos um país um bocadinho mais uniforme desse ponto de vista e não limitado. E eu arrisco-me, se calhar porque ajuda no seu raciocínio e por até a economia do nosso tempo, por associar um bocadinho também à lógica que é um debate, quer dizer, teórico muito antigo, não é, da cultura, entre uma lógica um bocadinho mais, se quisermos, elitista, para apoiar a cultura mais profissional, de alto nível, digamos assim, e que de facto é essa que acaba por ser vanguardista em muitos aspectos e que acaba por ter um contributo mais direto e efetivo no progresso humano e no desenvolvimento humano, se quisermos levar as coisas para este ponto, com aquilo que também é uma outra cultura, não é, se quisermos, mais popular ou mais amadora, tem certo sentido, mas que em muitos locais do nosso país também é a cultura que é possível e que, em certo sentido, também acaba por, eventualmente, contribuir para a criação de novos públicos ou a própria execução, digamos assim, desta vertente. Quero falar um bocadinho sobre isso, sobre o papel dos municípios e da disseminação territorial, digamos assim, da cultura? Pois, os municípios hoje em dia já há muitos bons exemplos de municípios que estão muito espertos já para isto e que têm tido uma intervenção interessante na conjugação dos meios para estas coisas. Mas antes disso, Pedro, eu gostaria de lembrar às pessoas que, de facto, quando se fala em pagar os custos das coisas, se realmente, por exemplo, um exemplo típico de uma coisa que acabou gloriosamente, de qualquer maneira como começou, o Teatro Cornucópio em Lisboa. Se o Estado, tudo o que o Estado deu para o Teatro Cornucópio não dava para pagar 30% do valor real do mercado daqueles objetos. Isto é, se tivesse que pagar ao Luís Miguel Sintra, aos seus elencos, aos seus técnicos, etc., aquilo que se recebe em qualquer sítio, que qualquer roadster, como é que se chama, dos concertos rock, recebe, os custos seriam 70% mais, certo? Portanto, mesmo a ideia de que o Estado é que paga o teatro é uma ideia completamente ficcionada. Quando muito paga os seus teatros institucionais. E, nesse sentido, a proliferação de coproduções dos grandes equipamentos culturais com unidades mais pequenas e menos poderosas, embora, obviamente, se deva fazer isso sob critérios muito estritos, esse exemplo da coprodução é um exemplo de participação do Estado intercalar através de uma das suas, digamos, dos seus sinais exteriores de riqueza, do espírito, que são efetivamente estes equipamentos. Sem dúvida. E as câmaras deveriam ter o mesmo tipo de atitude. Eu acho que a coesão territorial é difícil quando uma rede, há não sei quantas redes a funcionarem, neste momento as redes são uma espécie de palavra mágica, como foram as indústrias criativas. Há assim uma série de desculpas para que as coisas parece que se vão fazendo, ou para que algumas pessoas apareçam a fazê-las, ou ganhem a fazê-las. As redes estabelecem-se, mas depois não há meios para efetivamente pagar a ninguém decentemente. Portanto, o facto de haver uma rede de teatros e depois haver mais não sei quantas redes criadas de distribuição, em que algumas das quais incluem inclusive os teatros nacionais, no caso das artes cênicas, não significa nada, efetivamente, porque não há o dinheiro de base que entra. Portanto, digamos, o primeiro patamar
de subsistência destes projetos é baixo. É baixo não, é nulo, é quase nulo. Se compararmos com o que foi há 20 anos, não é? De facto, o estado é esse, não? O diagnóstico, infelizmente, hoje não, esse. Tem que se mudar isto tudo rapidamente, porque senão nós vamos ficar definitivamente no buraco negro da cultura. Vamos, claramente, assim é que já não estamos. Infelizmente estou de acordo, e isso também prende-se a uma questão do Miguel. Pois, infelizmente é a realidade, infelizmente estou de acordo, exatamente. Por exemplo, o Miguel Laranjeira aqui coloca, mas que eu acho que é uma questão mais abrangente até, que tem a ver com o facto da cultura ser, ele refere o mesmo, a cultura é um elemento diferenciador na globalização atual. E, portanto, nos tempos que estamos a viver, em que de facto nós sabemos que hoje em dia este efeito de globalização, das novas tecnologias que há pouco falava, não é? Os smartphones, em que temos acesso a tudo, e eu diria mesmo o próprio conceito de espaço, que é hoje em dia muito diferente, pelo menos a distância de espaço, porque nós estamos a um clique de todo lado. Isso faz com que também, do ponto de vista até da identidade nacional e da criação de uma cultura própria, local, digamos assim, há uma diferença, não é? Claro. Como é que está a ver estas mudanças e de que forma é que, de facto, já percebemos, eu acho que posso deduzir do que foi dizendo, que não há propriamente hoje em dia uma consciência, pelo menos dos decisores políticos, da importância que a cultura devia ter. Isso, infelizmente, acho que é como há pouco dizíamos, é a conclusão que podemos assumir. Mas acha viável que possamos, de facto, que esta pressão tecnológica e globalizante pode levar-nos a, de facto, perdermos este sentido de cultura, ou pode ter um efeito contrário e podemos eventualmente, a partir daí, percebermos e valorizarmos finalmente mais a... Eu acho que a segunda parte é a que interessa, é usar estes meios, porque estes meios estão cá, estão à mão de todos nós. Usarmos estes meios para chegarmos a perceber, inclusive, aquilo que foi paradigmático no exercício das artes e no apoio e desenvolvimento cultural na Europa, por exemplo, dos anos 60, dos anos 50 para cá. Claro que mudou, o paradigma tem que ser outro, e tem que ser outro com a ajuda destas coisas. O que não se pode perder é a noção histórica do que é o valor de cada arte, ou de cada missão, ou de cada equipamento. Isso não pode. E era óbvio que era necessário, e se calhar o Estado poderia ter um papel importante nisso, criar também para estes ambientes de comunicação os instrumentos suficientes para chegarmos a uma consciencialização maior do que é realmente ser ator, do que é realmente ser bailarino, do que é realmente ser músico, o que é música, o que é a história da música, e obrigar-nos, através dos nossos pequenos telemóveis, a irmos ao teatro, ao cinema, a ler os livros, a ver os filmes, no fundo, a registarmos os nossos hábitos culturais como parte de uma sobrevivência humana. Sabe que eu tenho sempre a noção de que estas coisas recebem, não é? Lembro-se que há uns anos tínhamos todos relógios digitais, agora o meu e o seu não são, por exemplo. Pronto. E isto vai acontecer a mesma coisa com o excesso de comunicação. A determinada altura isto vai haver uma recessão, as pessoas vão ter saudades dos vinis, como vão ter saudades de ir ao teatro ou ir ao cinema. O problema é que nós nunca fomos muito nem ao teatro nem ao cinema. O problema é esse. É um problema de base da nação, que vem de trás e que arranja sempre uma desculpa. The next big thing. É o Web Summit, em que se gastam milhões, aliás. É o Web Summit, milhões que não se investem na cultura. Há sempre uma... Esses subsídios ninguém se queixa, não é? Não se queixam porque se transformou o país realmente num evento. Quer dizer, tudo que agora realmente não há dúvida que rende é o que seja evento. Isto é aquilo que se sofre do síndrome de Kleenex, que é usa-se hoje e deita-se fora amanhã. E isto é o pior inimigo das artes e da cultura. Certo. Isto é mesmo textualmente, como é que se chama? Intrinsecamente, o pior inimigo da cultura. Pois, isso eu compreendo, acho que é uma reflexão interessante, até porque eu até por via daquilo que faço profissionalmente hoje em dia, eu confesso que sou um fã, até quase um apaixonado, eu diria, das novas tecnologias, mas assusta muito aquilo que eu vejo hoje em dia e isso já começa a ser feito, da própria inteligência artificial me mostrarem, me dizerem que um robô vai conseguir pintar um quadro, vai compor uma música,
vai eventualmente escrever uma peça de teatro qualquer dia, né? Isso é um bocadinho assustador, não é? Porque acho que há um elemento humano que nem que seja de imperfeição, se quisermos, mas que de facto é o que faz a diferença, não é? E há esse risco de facto com todos estes movimentos que estamos a sentir, não é? Por outro lado, é ótimo que as pessoas consigam abrir o seu computador e ver um filme que de outra maneira não teriam hipótese de ver. E há muita gente que se senta a ver um filme inteiro em frente do computador. Também, ou a ler um livro. Também é bom, claro, tudo isso é bom. Agora, não pode não haver verdades absolutas para coisa nenhuma, nomeadamente para isto. E isso, nomeadamente hoje com a chamada realidade virtual ou aumentada, nós conseguimos visitar museus em qualquer parte do mundo que se calhar muita gente não teria nunca a possibilidade de lá chegar. E, portanto, é óbvio que eu acho que as tecnologias podem ser, enquanto ferramenta, podem ser fantásticas, não é? Mas há um limite para viver. Apesar de todo este meu discurso passadista, por assim dizer, eu uso as tecnologias para chegar a coisas que nunca poderia ter chegado de outra maneira, não posso no momento em que preciso delas. Exatamente. Há uma questão aqui relacionada que também algumas pessoas foram abordando, ou estão a ir abordando nos seus comentários, e que também tem a ver ainda com o papel do Estado, agora já não só do ponto de vista do financiamento, mas do papel do Estado eu vou chamar assim para ser provocatório, mas num dirigismo que pode acontecer de o Estado, de alguma maneira, utilizar a cultura para condicionar uma comunidade, neste caso uma sociedade, não é? Se falarmos no nosso prisma, embora a pergunta é mais teórica, digamos assim, no nosso prisma da sociedade portuguesa, e portanto do Estado fazer opções do ponto de vista cultural, nomeadamente apoiando determinado tipo de artes, ou determinado tipo de artistas, ou determinado tipo de correntes, digamos assim, até de pensamento, e que dessa maneira possam condicionar. Parece conciliável aquele papel que também já concluímos há pouco, de que é absolutamente inevitável que o Estado tenha um papel ativo, não é? Nomeadamente financiando a cultura, com também um princípio de liberdade criativa que eventualmente garantirá que haja respeito por minorias, que haja diversidade e que haja de facto perspectivas diferentes de criação cultural e de fruição cultural. Acha que isso é compatível, digamos assim? Bem, eu começo por dizer uma coisa que é de princípio, Pedro. As artes têm um efeito regenerador único, restaurador único. Restaurador do sentido dos sentimentos, etc. Mas o que há a dizer aí é que fala-se muito do dirigismo, etc., quando realmente por trás disso tudo se esconde a vontade de que o Estado invista noutras coisas que também não sabe muito bem quais são. Agora, pergunto-me a questão grande que está por trás dessa pergunta, pergunto-me se não será a de que, quando estamos a falar de cultura, estamos a falar de cultura, de comunicação, de ciência, pelo menos, e educação. Isto não pode ser pensado separadamente. Portanto, o investimento, ninguém pergunta se o Estado, ao pagar, ao contribuir para as escolas, para o ensino, está a manipular a opinião dos estudantes. Porque é que haveria de estar a opinião? E por outro lado, todos sabemos da fantástica operação que foram os últimos anos de manipulação total, de coerção total sobre os organismos da comunicação por parte dos políticos. Portanto, acho que as pessoas se iam preocupar muito mais com isso, com o esquema extraordinário que se montou de cobertura de tantas coisas através da informação, do controle da informação, e não estou a falar da independência dos jornalistas, nem pouco mais ou menos, nem dos mediadores, estou a falar de quem realmente é responsável pela edição das coisas, não é? Não, se a gente for ver realmente, aprofundada que seja, e nunca o será, penso eu, a história de, por exemplo, o que é que foi a conquista sucessiva de canais de televisão, de jornais, etc. A conquista, estamos a pô-la entre aspas, evidentemente, por parte de determinadas governações, que ainda hoje infectam, de alguma maneira, o problema todo da corrupção e da sua limpeza. Acho que devíamos estar mais preocupados com isso do que propriamente com a ingerência do Estado ou a doutrinação que o Estado pudesse, eventualmente, obrigar-nos. Eu vivi anos no Teatro Nacional de São João, como é sabido, talvez os melhores da minha vida. Eu nunca tive absolutamente a menor interferência de ninguém. Nunca. Claro que
escândalos mais recentes, como aqui no Porto de Serralves, fazem pensar muito sobre estas coisas, mas aí a questão já é outra, completamente diferente. Aí é a questão de sim ou não a alta finança e o grande empresariado são ou não são os donos da cultura. Porque ser mecenas ou contribuir para não tem nada a ver com a qualidade do produto, ou tem a ver porque foi escolhido, mas não tem nada a ver com a liberdade que o produto deve ter. Sim, e nisso eu acho que nós temos exemplos internacionais que desse ponto de vista são bons exemplos, não é? Onde de facto há mecenas a contribuírem muito, mas de facto respeitam depois muito aquilo que é a liberdade. Nem se põe sequer esse problema. Exatamente, nem é questão, nem é assunto, não é? Exatamente. E isso deveria acontecer também aqui, sem dúvida, não é? Um outro tema, e tentando saltar, isto para mim não é fácil de gerir porque felizmente está a haver muita atividade, e até peço desculpa por estar aqui um bocadinho agarrado aos meios tecnológicos, é para tentar acompanhar a dinâmica do debate e da conversa, e eu tenho de antecipadamente pedir desculpa porque muitas das questões não vão ser de facto aqui abordadas, mas nós vamos com certeza depois ler todos os comentários e o debate que se seguirá neste Manifesto X vai permitir-nos. Há contudo aqui um tema que tanto foi surgindo aqui que me parece muito pertinente nos dias que correm e que tem a ver com o culturismo, que hoje em dia acaba por ser quase um foco, eu não diria o único, talvez seja excessivo, mas é talvez o prioritário do ponto de vista da economia nacional. Acho que estamos todos um bocadinho a acreditar que o turismo é que vai salvar este país, com todos os perigos que aí vêm, e muitas vezes é esquecida esta vertente, o peso e a relevância que a cultura tem também do ponto de vista cultural. Acha que estas duas áreas poderiam ter uma ação mais concertada? Não, quer dizer, nem é bem. Antes da ação concertada era preciso que os museus tivessem meios suficientes para abrir as portas todas, em todos os dias da semana, com um eventual dia de descanso, que pudessem fazê-lo para que os turistas pudessem visitar. A gente já sabe de reclamações imensas feitas. É bom que se diga também que os responsáveis por alguns dos grandes equipamentos culturais portugueses se calam muito facilmente e se mantêm mais ou menos inertes ou parados em relação àquilo que lhes falta. Não é uma regra geral, mas é a verdade de muitas coisas. Quer dizer, se nós formos a Viena fazer turismo cultural, nós nem em 6 visitas conseguimos ver aquilo tudo. Não é? Quem vem a Lisboa ou Porto, gasta Lisboa ou Porto em 3 tempos. Lisboa talvez menos, não é? Porque apesar de tudo tem mais oferta. Agora, quando nós vemos o estado em que vive, os meios que tem, um museu que ainda por cima é dirigido com muita inteligência, um Museu Nacional de Arte Antiga, como é que podemos pensar no cruzamento do turismo com a cultura? Quer dizer, eu acho que antes disso há que resolver estes problemas. Sim. Depois disso podemos falar realmente do turismo cultural, que é em si próprio, aliás, uma subalínea do turismo geral. Há quem faça só e se especialize em turismo cultural. Isso faz então para as cidades onde realmente isso está completamente, onde as bases do respeito pelo património vivo ou passado é tal, e a atividade cultural é tanta e artística é tanta que qualquer agente turístico poderia, em princípio com inteligência, levar pessoas, aumentar o número de visitantes. Em Portugal não penso que seja propriamente assim, e a montante disso está, como lhe digo, o estado em que estão os museus, etc. Estamos de acordo. Eu acho que há de facto este problema, e estou a sintetizar também comentários que não é só a minha opinião, mas coisas que vou lendo. Acho que de facto há estas vertentes diferentes que têm a ver muito com a falta que tem a ver com a conservação do património. Temos situações de facto muito preocupantes no país, com o funcionamento dos equipamentos, em que de facto nós sabemos o que acontece. O caso mais claro é o dos museus, em que eu não tenho provavelmente estudos quanto a isso, mas as conversas das nossas amostras pessoais, no dia a dia, percebemos que os turistas, quando vêm a Portugal, gostam normalmente do que vêm, vão com boa impressão, mas o ponto que muitas vezes apontam como negativo é precisamente haver museus fechados e haver os equipamentos estarem no estado em que estão, muitas vezes por falta de facto umas migalhas quando vemos comparado com o investimento e a despesa pública que é feita noutras áreas, não é? Isso sem dúvida nenhuma, não é? Mas há aqui uma questão também que está associada a isto, embora são países para voltar atrás. Eu acho que do ponto de vista também turístico, a própria criação cultural do dia-a-dia, artística, não só do património, de museus e outros equipamentos, acho que a parte de criação também pode ser muito importante. Eu vejo isso
eu próprio, enquanto turista, gosto de ir a cidades e de usufruir do que se lá vai passando também a esse respeito, não é? Mas voltando à questão dos equipamentos, há uma pergunta que é colocada, que talvez o Ricardo, por ter uma experiência grande e uma abrangência geográfica do país, de uma visão mais de conjunto, é que se acha que são necessários mais equipamentos e, portanto, para além daqueles que estamos, estar no estado em que estamos, que talvez seja a prioridade fosse de facto requalificar e aproveitar melhor aquilo que temos, mas se faria sentido uma política ou um programa de investimento, digamos assim, público que alargasse o número de equipamentos. Eu, francamente, admito que sim. Admito fundamentalmente que era preciso aumentar as coleções nos museus, por exemplo, sejam de arte contemporânea, moderna ou entre aspas, clássica ou antiga. Não tenho a certeza se são precisos muitos mais equipamentos. É preciso que eles sejam bons equipamentos. E hoje em dia, apesar de tudo, o grau de exigência local para os equipamentos, por exemplo, para as artes do espetáculo, já subiu bastante. Que sejam precisos muitos mais, não. Era muito. O que é antes disso, estamos sempre a voltar atrás. E lamento porque a pergunta é muito boa. Mas antes disso, nós tínhamos que realmente ter a certeza de que o que temos funciona. Sim. Há muitas perguntas aqui que têm a ver com. Que estão a voltar a um tema, não é? E, portanto, porque eu acho que foi muito pertinente e foi bem colocado, tem a ver com as escolas, não é? Sim, claro. E aqui há muitas pessoas que perguntam como é que isso se pode introduzir na base educacional das crianças, desde cedo, não é? Da componente cultural. O Ricardo tem alguma opinião sobre isso? Não lhe vou pedir que, do ponto de vista pedagógico, aqui, quer dizer, entre nesse detalhe, que não é essa a questão. Eu ensinei na Escola Superior de Cinema durante 10 anos. É isso, mas com a sua experiência grande, até como docente, não é? Como mentor, digamos assim, desse ponto de vista, talvez possa partilhar connosco um bocadinho a sua visão de como é que podemos, dessa maneira, alterar este paradigma nacional também através da educação. Obviamente é preciso que as escolas também estejam suficientemente financiadas para poderem levar a rapaziada e as crianças, enfim, a juventude a partilhar estas coisas connosco. Mas de qualquer maneira, o que me parece também é que é um problema que está farto de ser estudado e nunca é propriamente implementado. Concretizado, pois. Eu acho que o problema estará aí. Eu não tenho um problema muito estudado, obviamente, isso não tenho. Tenho apenas uma relação que tenho tido os equipamentos de que fui, ou digamos, as centrais de produção de que fui responsável, com o ensino. E experiências fantásticas aqui no Porto, então, muito boas, mesmo em todos os aspectos muito boas. E poderia contar algumas histórias fantásticas. Eu posso contar uma ainda, tenho tempo para contar uma rápida. Claro que sim. Por exemplo, no meu tempo, fizemos uma peça que tinha, não era exatamente como a exposição de Mapplethorpe, mas tinha muitos palavrões de um grande autor americano chamado David Mamet. Os professores de uma das escolas que mais nos frequentavam acharam que talvez, para não haver conflitos com encarregados de educação, etc., com pais, que talvez fosse melhor os miúdos não... Quer dizer, eles não promoverem a ida ao teatro. E um dia eu cheguei ao teatro, lá à Praça da Batalha, e estava um autocarro a descarregar os miúdos todos. Eu perguntei de onde é que são da escola tal, não vou dizer qual é, são da escola tal. Então, mas vocês não eram supostos não vir? Perguntei eu. Eu disse assim, mas nós organizámos antes de nós e viemos. Está tudo dito. É fantástico, um belo exemplo. Porque, de facto, aqui a questão que se coloca, por exemplo, o Pedro Cebolas está aqui a perguntar a questão dos próprios politécnicos que poderiam ser mais envolvidos desse ponto de vista, e que há, de facto, toda a gente fala em fundos, e a pergunta é porque não usar a irreverência dos jovens licenciados em artes para desenvolver novas tendências dentro da cultura portuguesa. E ele diz que eu vejo tantos jovens artistas portugueses empregados, não é? Mas depois ouço falar muito em teatros e em fundos comunitários, mas quer dizer, há de facto uma abrangência de pessoas e jovens artistas, muitos com vocação e com qualidade, e que eventualmente, se houvesse também da parte do setor educativo, não é? Em geral, quer nas escolas até eventualmente ao ensino superior, esta capacidade... de pré-seleção, é isso que se está a falar? Eu não sei se é exatamente isso, presumo que não é exatamente isso que eu interpreto, embora possa ser, mas por exemplo, eu não sei se estou a interpretar bem aquilo que é a questão, porque ela não diz isso que eu acabei de ler, não diz mais, mas eu admito que, numa hipótese académica, aquilo que poderia ser o tal orçamento da parte mais educativa, eventualmente, que nas escolas, que é gasto às vezes em atividades chamadas extracurriculares, o nome é um bocadinho irrelevante, mas percebem o conceito.
poder ser usado de facto na fruição cultural. Isso é também uma forma de eventualmente acabar por dar mais trabalho a muita boa gente que tem atividades culturais a desenvolver e que podem, através das escolas, encontrar um público, digamos assim, que sustenta o próprio financiamento, a sua sustentabilidade. Mas isso começa tudo à mesa do Conselho de Ministros. Exatamente. Acabamos no mesmo. Isso estou de acordo, sim senhor. Nós temos, eu estava a falar da sustentabilidade e queria aqui fazer uma menção, se calhar não temos já muito mais tempo para fazer muitas outras questões, eventualmente mais uma, mas que acaba por ser a mesma, não é? Que tem a ver com a sustentabilidade do sistema, já aqui abordamos. Eu queria só fazer referência porque a questão foi colocada pelo Rui Macena, que é um artista nosso, que também nos está aí, exatamente, e que está a acompanhar também isto, e portanto também uma saudação para ele, mas que no fundo também tem a ver um bocadinho com aquilo que já discutimos antes, e que ele também acabou por intervir já há algum tempo atrás enquanto estávamos na discussão, mas eu só agora que estou a conseguir captar. E reforço o meu pedido de desculpa por eu estar aqui agarrado ao smartphone a dar um péssimo exemplo, mas é a única maneira de eu conseguir estar a tentar interagir de facto com o que vou ouvindo. E a pergunta do Rui é qual? A pergunta do Rui, que eu entretanto já me desapareceu aqui, mas tinha precisamente a ver com a sustentabilidade da cultura, e portanto ela não ser sustentável, quer dizer, baseada meramente no mercado, nem ser... Mas já passámos por aí. Já passamos, exatamente. Eu só regressei um bocadinho atrás para fazer esta pequena... E ele tem toda a razão em fazer a pergunta, claro. Exatamente. Bom, mas eu acho que nós estamos a aproximar-nos do final e para podermos cumprir, de facto, aquilo que é um pressuposto que temos que queremos assumir em todas as conferências, que é também aqui marcarmos um bocadinho a diferença, e portanto temos um horário de início e que queremos cumprir religiosamente sem atrasos, e temos também um horário de conclusão. Precisamente porque nos parece que é importante, por respeito pelas pessoas e para não as pessoas poderem programar nas suas agendas aquilo que de facto é o tempo despendido e que eu espero que seja tempo ganho nestas nossas conversas. Este de facto é um primeiro pontapé de saída. Há de facto muitos comentários e eu queria dizer que eu não tenho tido capacidade aqui para naturalmente ler em voz alta todos eles, nem sequer para trazer todos os temas, mas de facto não é viável ou não foi viável, eles não são esquecidos e portanto mesmo nas discussões que temos a seguir nós vamos considerar continuar a incomodar o Ricardo para participar nesta reflexão que neste tema cultural pretendemos continuar a fazer. O objetivo é que isto de facto seja aqui um pontapé de saída e acho que o Ricardo, desse ponto de vista, eu tenho que agradecer muito. Agradeço em meu nome, mas eu penso que em todas as pessoas que participaram neste... Eu acho que me estou a repetir há muitos anos, mas de qualquer maneira tenho muito gosto em que seja aqui mas isso, calhar, em diálogo direto. Infelizmente. E portanto isso se calhar já é um ponto também de reflexão interessante, não é? Porque de facto tem havido muita retórica nesta área, mas tem havido muito pouca concretização depois de propósitos, não é? de intenções, digamos assim. Esperemos poder contribuir nós no Manifesto para mudar também, no Manifesto X, para mudar esta atitude, digamos assim, perante a cultura. O objetivo é exatamente esse. E eu reforço o meu agradecimento ao Ricardo e a todas as pessoas que nos acompanharam, que participaram, que assistiram e que quiseram comentar, criticar, colocar perguntas. Acho que tudo isso foi muito útil e está a ser muito útil. E mais do que isso, eu acho que será muito útil nos meses que aí vêm, porque nós vamos continuar a aprofundar este tema e outros, mas em particular neste tema, não só com textos, com debates e reflexões e eventualmente com outras conferências no futuro, para o qual evidentemente nós incitamos a participação de todos, para também mudarmos o estado da arte, agora utilizado num conceito mais vasto, o estado da arte no nosso país, para que a cultura seja de facto a base que nos une a todos enquanto povo. Ricardo, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a todos por terem participado também. Eu não estou muito habituado a responder assim tão rápido em inquéritos, perguntas. Imagine eu a perguntar, muito menos estou habituado. E portanto isso foi uma aprendizagem também para nós. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.